tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil e os períodos históricos. Ou seja, nós vamos falar sobre 3 períodos marcantes na história do Brasil, tá bom? Desde lá do início que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, até os dias mais atuais. Vamos iniciar com os primeiros anos do domínio português. Ele foi de 1500 a 1822. Ele se chamou período pré-colonial. Esse domínio ele foi dividido em 2. Em período pré-colonial, que foi até o ano de 1534, o que aconteceu? Os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles não fixaram morada, eles não vieram morar de vez aqui no Brasil. Então, não tinha gente suficiente para dominar ainda nosso país, porque eles já estavam com negócios na Índia. Lembra que Pedro Álvares Cabral ia aumentar o comércio lá na Índia? Então, não tinha pessoas suficientes para conhecer o território do Brasil e saber quantas riquezas existiam. Mas, a primeiro momento, eles sabiam que existia o pau-brasil e que deveriam ter sua extração, porque era uma madeira muito boa e que gerava muito lucro. Como a tia já falou, eles não tinham gente suficiente para trabalhar, então faltou mão de obra, faltou pessoas para fazer esta extração do pau-brasil nas florestas. E o que é que eles fizeram? Os portugueses eles se aliaram aos índios, a uma parcela de indígenas, e esses indígenas ficaram fazendo a retirada, a extração do pau-brasil e ficaram comercializando com os portugueses. Lembrando que não tinha uma moeda, eles trocavam essa madeira por alguma coisa que os portugueses davam, certo? Então o contato que existia era que os indígenas eles retiravam a madeira da floresta, levavam até o litoral e repassavam para os portugueses, que iriam vender lá em Portugal e nos outros países. O que aconteceu também nesse período pré-colonial? Martins Afonso de Souza, ele veio para o Brasil com o objetivo de estabelecer, colonizar o Brasil, fixar que dessa forma ninguém poderia tomar esse país, essas terras de Portugal. Então ele fundou a primeira vila do Brasil, que recebeu o nome de São Vicente. Essa vila começou muito pequena e foi crescendo ao longo dos anos. Martins Afonso de Souza, ele também foi responsável por trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui para o Brasil. Então, mas no período pré-colonial, a principal riqueza, a principal extração ainda era o pau-brasil, certo? Depois do período pré-colonial, veio o período colonial. E a gente vai ver um pouquinho dos fatos marcantes. O que aconteceu nesse período? O que aconteceu? Houve muitas lutas entre os brancos e os índios. Lembra que faltava mão de obra para se trabalhar, para se retirar o pau-brasil da floresta? Então, as lavouras de cana-de-açúcar, elas começaram a dar lucro, elas começaram a crescer. E faltava gente também para trabalhar nessas lavouras. Então, os portugueses que aqui residiam já, eles começaram a querer escravizar os índios. E os índios não se permitiram. Então, por isso que havia tanto conflito entre o branco e o indígena, porque o branco queria escravizar o índio, mas ele não se permitiu, ele não deixou que isso acontecesse. Então, o que aconteceu? Eles começaram a trazer os negros escravizados lá da África para trabalhar nessas lavouras de café, tá bom? Outro fato marcante é o processo de miscigenação. Foi nesse período colonial que houve a miscigenação. Vocês ainda lembram o que é miscigenação? Me respondam. Miscigenação é o processo de mistura de culturas e povos, ou seja, foi nesse período que o branco começou a se relacionar com o índio, com o negro, e houve essa mistura de cultura e essa mistura de povos. Ficou claro para vocês? Vamos passar para outro período. Agora nós vamos falar do período imperial. Ele foi de 1822 a 1889. Diferente do período colonial, o período colonial foi o mais longo da história do Brasil.
período imperial ele já foi mais curto. Ele é marcado pela chegada da família real no Brasil. Então, aconteceram os conflitos lá em Portugal e a família real, o rei, a corte portuguesa, elas tiveram que vir aqui para o Brasil para se refugiar. E com isso, o Brasil, eles tiveram que se adaptar e criar algumas coisas aqui no Brasil que não existiam. A exemplo dessas criações foi o Arquivo Militar, o Banco do Brasil e uma fábrica de pólvora. Então, isso foi criações que ocorreram na chegada da família real. Eles criaram. E houve também instalações. Eles instalaram escolas médicas, academia militar e também a biblioteca real. O período imperial também foi marcado por dois fatos bem importantes para a nossa história. O primeiro deles foi a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, quando o Brasil ele passou a ser independente. Ele não recebia mais ordem de Portugal, ele teve sua própria independência. E outro fato marcante foi a abolição da escravatura. Vocês lembram? Foi quando os negros conseguiram, enfim, sua liberdade. Isso aconteceu em 1888. Essa lei foi chamada de Lei Áurea e foi assinada por quem? Vocês lembram? Muito bem. Foi assinada pela princesa Isabel. Então, no período imperial, houve esses dois fatos marcantes na história do Brasil. A independência do Brasil, quando ele passou de receber ordens de Portugal e se tornou independente. E também a abolição da escravatura, a liberdade dos escravos. Ficou claro? Vamos passar para outro período. Agora nós vamos falar do período republicano. É o período que a gente vive. Lá no período imperial existia o sistema de monarquia. Essa monarquia era governada por reis e rainhas. No período republicano, isso não existia mais. O que aconteceu? Ele teve início em 1889 e Marechal Deodoro da Fonseca, junto com os militares, eles derrubaram essa monarquia. Ou seja, eles derrubaram a família real e expulsaram aqui no Brasil. Foi o período que as pessoas tiveram a liberdade para escolher uma pessoa que iria governar o nosso país. Ou seja, o Brasil deixou de ser governado por reis de Portugal e passou a ser governado por um presidente, certo? As pessoas iam ter liberdade para escolher quem ia governar o nosso Brasil. Mas esse direito a voto não chegou para todos. A gente vai ver isso mais na frente. Então, a família real, ela foi expulsa do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, ele expulsou toda a família real aqui do Brasil. Então, ficou claro? Vamos fazer um breve resuminho para vocês conseguirem assimilar melhor. No período pré-colonial, principais fatos: houve a fundação, a criação da primeira vila do Brasil, os índios que eram responsáveis por a extração de madeira da floresta. No período colonial, o que aconteceu? Vocês lembram? Me digam aí. No período colonial, houve muito conflito entre o branco e o índio, porque o branco queria escravizar o índio. Houve também o crescente número de lavouras de cana-de-açúcar. Os negros escravizados começaram a vir para o Brasil para trabalhar nessas lavouras. No período imperial, houve dois fatos marcantes da nossa história: a independência do Brasil e também a abolição da escravatura. A abolição, os negros conseguiram sua liberdade. E por fim nós temos o período republicano, que foi Marechal Deodoro da Fonseca junto com os militares expulsaram e derrubaram a monarquia.
O Brasil passou a ser república, ou seja, ia ser governado por um presidente e não ia ser mais governado por reis ou rainhas, certo? Espero que o conteúdo tenha sido claro para vocês. Vocês realizem a atividade com capricho, lembrando que vale pontos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato que a tia está à disposição para responder, tá bom? Beijos para todos, tchau.